Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 11º vídeo dessa série de tutoriais sobre o TwinCat HMI. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns componentes de texto, vou começar a mostrar alguns componentes de texto. Eu pretendo dividir esse tutorial em dois vídeos para não ficar muito extenso e para separar também. Nesse vídeo a gente vai mostrar como que vocês visualizam variáveis do PLC e do próprio TwinCat HMI em campos de texto e no próximo vídeo a gente vai mostrar a edição dessas variáveis. Então, para facilitar a coisa e tornar o vídeo mais dinâmico, eu já criei algumas variáveis dentro do PLC que já está rodando aqui. O TwinCat já está em runtime e eu tenho algumas variáveis, inclusive com alguns valores aqui já. Eu vou inclusive zerar elas aqui. Depois eu altero esses valores. Vamos começar adicionando alguns campos de texto na IHM para que vocês possam ver o funcionamento. Então, aqui no nosso Toolbox, a gente pode começar com o elemento de texto mais simples possível, que é o text block. Esse é um elemento que serve para mostrar um texto. Basicamente, o texto que fica nesse text block, ele vai ser apenas mostrado. Pode ser um texto fixo, como por exemplo, se eu colocar aqui na propriedade dele em common text aqui, eu posso escrever isso é um texto fixo, ou pode ser um texto que vai ser mostrado uma variável do PLC também. Como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui no meu toolbox, adicionar mais um outro, não text box, sim um text block. E aqui em Properties, eu tenho aqui em Text, eu posso vir aqui, clicar nesse quadradinho e dar um Create Data Binding também, tá? E aqui em Server Symbols, eu posso selecionar qualquer variável do PLC aqui para mostrar o conteúdo dela. Eu tenho aqui duas delas que já estão mapeadas, eu vou mapear uma outra, uma string aqui, apenas para que vocês saibam. E é óbvio que para visualizar o valor que tem lá no PLC, eu preciso iniciar o meu Live View. Então é isso que eu vou fazer. Vou iniciar meu Live View aqui. Então aqui está escrito, isso é um texto, é o primeiro elemento que eu coloquei lá, e aqui não tem nada porque não tem nada aqui no PLC. Mas a partir do momento que eu colocar alguma coisa aqui, por exemplo, bom dia, e escrever, vocês vão perceber que já tem alguma coisa sendo mostrada aqui. Outra coisa que a gente pode querer fazer, e é muito comum em HMs, é vocês utilizarem isso daqui para mostrar uma grandeza física, por exemplo, volts, metros por segundo, milímetros por segundo, e vocês podem querer colocar uma unidade aqui. E isso também é possível de maneira bastante simples com o text block. Eu posso adicionar um text block novamente aqui e colocar uma variável do tipo inteira. Eu vou vir aqui, vou criar um data binding novamente, ou essa, e1. Acho que vou deixar a variável real para depois. Então eu tenho aqui já está mostrando zero, mas eu quero dizer que esse zero seja milímetros por segundo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu posso concatenar alguma outra string aqui. Basta eu apertar o símbolo de mais e colocar aspas duplas ou aspas simples também funciona aqui. Vou fazer espaço mm barra s e apertar Enter, e aí vocês já percebem que aparece aqui normalmente a minha unidade. Se eu vier aqui no PLC e trocar o valor, por exemplo, para 3 aqui, ele já vai aparecer aqui 3 milímetros por segundo. Também é possível fazer no outro sentido. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar mais um text block, eu posso colocar outra coisa aqui, como por exemplo, eu posso vir aqui, dar um create data binding e selecionar essa variável real, por exemplo. Vai aparecer o valor que está lá. Se eu alterar o valor lá, vai da mesma forma
aparecer aqui no meu Live View, que significa que vai funcionar no TwinCat HMI, mas eu posso querer colocar alguma coisa, em vez de depois dele, eu posso colocar alguma coisa na frente. E eu poderia editar ele aqui da mesma forma como eu fiz com o outro, mas tem uma maneira relativamente mais fácil, que é clicando aqui nesse íconezinho aqui. Clicando aqui, ele abre esse Multiline Editor, e nesse Multiline Editor eu consigo adicionar da mesma forma como eu fiz no outro. A diferença é que aqui é um pouco mais fácil de fazer. Então, abre e fecha aspas, e eu posso colocar aqui: o valor é igual a, e aqui eu vou colocar o mais e dar um OK. Consigo colocar na frente e depois? Claro que consigo também. Mais espaço, por exemplo, volts. O valor é igual a 5 volts. E o 5 é o valor que está aqui no PLC. Mais outra coisa que é útil também e que com certeza vai ser bastante relevante no dia a dia de vocês é limitar a quantidade de casas decimais. Se eu adicionar um outro text block aqui e, por exemplo, colocar outra variável real que tem aí no PLC, eu tenho uma real e tenho uma long real, eu posso selecionar esse R2 aqui, dar um map symbol aqui, dar um OK, eu vou ter o valor 0 aqui. Uma vez que eu adicionei ele aqui, eu posso vir aqui no PLC e alterar o valor. Digamos que eu coloque aqui 3.4566789 e atribuo esse valor. Ele vai aparecer todo esse valor aqui no meu Live View, mas eu não quero isso. Eu quero apenas duas casas depois da vírgula, ou três casas depois da vírgula. Como que eu posso fazer isso aqui? Eu posso. Existe um outro componente que eu vou falar no vídeo seguinte que já tem essa função embarcada nele, mas também é possível fazer aqui num text block simples, utilizando a função toFixed. Então, se eu vier aqui em text e utilizar ponto, tem que ser digitado exatamente dessa forma aqui, tá? ToFixed, respeitando maiúsculas e minúsculas, abre parênteses, coloca o número de casas que vocês desejam, fecha parênteses e aperta Enter. E vocês veem que ele já limitou a quantidade de casas decimais aqui, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer é alterar o valor de um text block dependendo da condição de um outro elemento que esteja na tela. Então, eu vou adicionar aqui um text block e vou adicionar um toggle button. E eu quero que esse botão aqui determine o estado, o que vai estar escrito aqui nesse text block. Como que eu vou fazer isso? Inicialmente no meu text block aqui eu vou deixar o valor dele em branco. Não vou colocar nada nele. Poderia manter a mesma coisa aqui porque vai ser indiferente, mas eu vou deixar em branco nesse caso aqui. E aqui no meu toggle button eu vou mudar o texto dele aqui para ligar. Esse não precisa mudar o texto dele aqui, mas eu quero mudar aqui para fazer sentido a visualização. E eu vou trocar o identifier dele aqui, apenas como eu falei para vocês nos outros vídeos, para que facilite a nossa vida na hora de encontrar esse elemento lá. Então, vou colocar aqui ligar, underline, desligar. E vou deixar ele aqui. A mágica vai acontecer no próprio text block. Lembra que eu falei para vocês dos eventos aqui? Eu tenho esse evento custom aqui. Então, eu posso clicar nesse quadradinho aqui e dar um Create Data Binding também aqui. E em vez de selecionar uma variável do PLC, eu posso selecionar aqui Controls. E eu tenho aqui o meu ligar, desligar. E dentro de ligar, desligar, em Common, eu tenho aqui o Toggle State. Posso dar um OK aqui. E toda vez que eu mudar o Toggle State aqui, esse evento vai acontecer.
Então eu vou vir aqui em Edit Actions and Conditions e eu vou selecionar aqui, ó, uma condição. E qual é a minha condição? Aqui em Common, eu vou vir aqui em Toggle State dentro do meu botão ligar, desligar. Então, se ele estiver ativo, o que que eu quero fazer? Eu quero que nesse elemento selecionado aqui no meu text block, que o texto dele seja ligado. E caso contrário, o texto vai ser desligado. Então, vou dar um OK aqui. Vamos ver se funciona. Então, está desligado, ligado, desligado, ligado. Então, é assim que a gente faz para alterar o estado de um text block baseado no estado de outro elemento que exista na nossa tela. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês que é possível também editar o texto, mas para isso a gente não vai utilizar o text block, e sim o text box. O text box é o primeiro elemento de vários que eu vou mostrar aqui para vocês que pode editar o texto nele. Então, rapidamente aqui eu vou colocar um text block, vocês já sabem como funciona, e eu vou colocar também um text box. E eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou colocar um botão aqui só para quando eu apertar esse botão, o texto que está aqui no text box, que é editável, vai passar para o text block. Então, nesse botão aqui, eu vou colocar um símbolo nele, uma setinha para a esquerda. E nesse text box aqui, como a gente havia falado, sempre que eu quero utilizar os valores de um elemento dentro do Enquete HMI, eu recomendo trocar o nome dele para facilitar a nossa vida para localizar ele dentro do Enquete HMI, dentro do Actions and Conditions aqui. Vou dar um duplo clique no botão, lembrando aqui que o meu text block aqui é o text block 6. Então, duplo clique no botão aqui. E aqui eu tenho text block 6. Poderia ter mudado o nome dele também, mas eu acabei não mudando nesse caso aqui. Então, common text. E o que que vai acontecer? Ele vai receber o nome do meu text box editável. Vai receber o texto dele. Então, OK aqui. Eu posso escrever aqui, por exemplo, bom dia. Isso é um texto. Então, vocês já percebem que eu tenho aqui o text block, que é aquele elemento que não é editável, mas que eu consigo mudar consigo tanto colocar os valores de uma variável que esteja no PLC, como consigo colocar textos fixos, ou consigo também pegar um elemento da tela e dependendo do elemento que eu tenho na tela, eu consigo jogar um texto específico para ele. E o text box, que é um outro elemento que esse sim permite com que a gente altere o texto que está nele. Tá? No próximo vídeo eu trago mais detalhes sobre como editar o text box e outros elementos editáveis também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.